6 chás incríveis para chupar o açúcar do seu sangue. Ou seja, nós vamos falar de chás que são excelentes para tratar tanto a diabetes quanto a pré-diabetes. E a diabetes é um problema muito comum, não só aqui no Brasil, como também no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil nós temos cerca de 40 a 50 milhões de pré-diabéticos e 17 milhões de diabéticos, ou seja, quase 10% da nossa população tem diabetes. E no mundo, isso aí são centenas de milhões de diabéticos também. Quase bilhões de diabéticos, acredito eu. Então, dentre os pré-diabéticos, 1 a cada 4 se torna diabético, então é uma doença muito comum, uma doença com a qual nós estamos acostumados a conviver, mas é uma doença que tem riscos. Diabetes pode causar cegueira, pode causar problemas de circulação, pode fazer com que você fique com doença renal crônica, fazendo com que os seus rins parem de funcionar. Então o diabetes é algo que precisa ser tratado. E pessoal, existem 2 tipos principais, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. No diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum, responsável por cerca de 90% dos casos, o que acontece? Acontece o que a gente chama de resistência à insulina. As células do corpo não respondem à insulina produzida pelo pâncreas e isso gera o acúmulo de glicose, de açúcar no sangue. Por quê? Um dos papéis da insulina é chegar para a sua célula e falar: célula, olha só, nós estamos com um aumento do açúcar no sangue, então eu peço que você, célula, tire um pouco desse açúcar do sangue e pegue para você. Pode ser? A insulina faz isso. Aí a célula pode estar resistente à insulina e ela vai falar: não, insulina, não vou fazer isso. E aí o açúcar continua se acumulando, continua em grandes quantidades na corrente sanguínea, o que vai causar inúmeros problemas. Ou a célula pode estar sensível à insulina e falar: perfeito, insulina, vou fazer o que você está me pedindo, vou tirar o açúcar, a glicose do sangue e vou pegar para mim. Então, a diabetes tipo 2, ela é causada por uma sobrecarga pancreática, que é um pâncreas que produz cada vez mais insulina, só que essa insulina passa a não ser suficiente para estimular as células do seu corpo, gerando níveis elevados de açúcar no sangue. Geralmente, diabetes tipo 2 é diagnosticado em adultos, mas pode estar presente em qualquer idade e tem relação direta com sobrepeso, obesidade, sedentarismo, alimentação, atividade física. Então, o estilo de vida é fundamental tanto na prevenção do diabetes tipo 2 quanto no tratamento e na reversão dessa doença. E o fator de risco mais significativo ambiental é a obesidade. E no passado, a gente via que a diabetes tipo 2 era uma doença de pessoas mais velhas, de idosos, mas hoje a gente vê que como a população está cada vez mais se alimentando pior, está cada vez ficando mais pesada, né, com mais obesidade, com mais sobrepeso, a gente está observando pessoas com diabetes tipo 2 desde cedo. E a genética influencia, mas o principal no diabetes tipo 2 é o hábito, o estilo de vida, ok? Bom, vamos para os chás, né? Dada essa introdução sobre o tema diabetes, então pega aí papel e caneta, separei 6 chás aqui importantes, que são acessíveis, que você vai encontrar em qualquer loja, em qualquer mercado. Então, olha, já vai me contando aí também de que parte do Brasil do mundo você me assiste agora, né? Eu estou na capital do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, e eu não tenho diabetes. E você? Tem diabetes? E de onde você fala? Escreve aí no chat e escreve aí nos comentários enquanto eu falo do nosso primeiro chá, que é o chá verde. Por que o chá verde ajuda a combater o diabetes? Primeiro, porque ele faz aquilo que eu falei, ele melhora a sensibilidade à insulina por conta de uma substância chamada epigalocatequina 3-galato, que a gente chama também de EGCG. Além dessa EGCG, o chá verde também tem polifenóis que auxiliam na regulação do metabolismo da glicose. Quem tem que tomar cuidado com o chá verde? Pessoas que sejam muito sensíveis à cafeína, porque ele tem cafeína. Então não é adequado também tomar próximo da hora de dormir, porque ele pode gerar uma excitação na pessoa, uma excitação que eu digo de deixar a pessoa acelerada, não outro tipo de excitação, e ele também pode interferir com medicamentos anticoagulantes, principalmente os cumarínicos, como a varfarina, nome comercial Marevan. Então nosso primeiro chá é o chá verde. Segundo chá é o chá de canela, porque ele tem uma substância chamada cumarina,
que ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue. E os polifenóis, também presentes na canela, contribuem para melhorar a sensibilidade à insulina. Agora, cuidado, ele tem cumarina, ou seja, se você tomar um anticoagulante cumarínico como o Marevan, como a varfarina, cuidado com o chá de canela. Além disso, pessoas com doença hepática grave, doenças graves do fígado, tem que tomar cuidado. E também, se você já tomar remédio para a glicemia, tem que tomar um pouquinho de cuidado também, porque pode fazer com que a sua glicemia caia muito, gerando uma hipoglicemia, que é algo que nós não desejamos, tá bom? As gestantes também precisam ter cuidado com a canela. Combinado? Terceiro chá é o chá de gengibre. Por quê? O chá de gengibre tem gingerol, que ajuda a reduzir a resistência à insulina, e os fitoquímicos presentes nele também contribuem para regular o metabolismo da glicose. Quem tem que tomar cuidado com o gengibre? Pessoas que possuem cálculos biliares, pessoas que têm algum problema na vesícula biliar, porque o gengibre ele pode estimular a produção de bile e aí, de certa forma, sobrecarregar uma vesícula biliar que não está funcionando tão bem, e aí pode causar o exacerbamento, a exacerbação dos sinais e sintomas desses problemas de vesícula. E também pode interagir com medicamentos anticoagulantes cumarínicos e também com a aspirina, tá bom? E cuidado, mais uma vez, mesma coisa da canela. Se você toma a metformina e toma o chá de gengibre, é possível que a sua glicemia caia bastante. Então, se você fizer uso frequente desses chás, é muito provável que, depois de um tempo, se você, além de tomar os chás, também fizer ajustes no seu estilo de vida, isso pode fazer com que você precise reduzir a dose dos medicamentos utilizados para tratar o diabetes. Mesma coisa da pressão. O gengibre, ele é uma substância, ele é um produto, um alimento que ajuda a reduzir a pressão arterial. Então, se você toma remédio para pressão e toma o gengibre, é possível que a sua pressão caia mais do que o desejado, tá? Quarto chá é o chá de hibisco, que é rico em antocianinas, que são substâncias responsáveis por dar a cor avermelhada do hibisco, que também está presente em várias frutas vermelhas. Essas antocianinas, além de fazerem muito bem para a sua circulação, porque elas têm propriedades vasodilatadoras, elas também auxiliam na redução dos níveis de glicose, de açúcar no sangue. Além disso, o hibisco tem uma substância chamada ácido hibisco, que ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina. Quem tem que tomar cuidado com o chá de hibisco? Grávidas, mulheres que estejam amamentando, pessoas que tomem medicamentos antihipertensivos, porque o hibisco ele vai reduzir a pressão arterial, ele tem uma certa ação diurética, então se você tomar muito próximo da hora de dormir, é possível que você urine muito ao longo da madrugada e isso prejudique o seu sono. Então são esses os cuidados que nós precisamos ter com o hibisco, tá bom? Nosso quinto chá, que a gente já falou um vídeo aqui exclusivamente sobre ele, é o chá de folha de louro, que tem cineol, que ajuda a reduzir, a regular os níveis de açúcar no sangue, e também tem flavonoides que contribuem para melhorar a sensibilidade à insulina, o que é fundamental para o tratamento do pré-diabetes e também do diabetes, ok? Então, pessoal, olha, o diabetes e o pré-diabetes são condições que cursam com resistência à insulina. Então nós precisamos combater essa resistência à insulina, consumindo alimentos, tendo hábitos que melhorem a nossa sensibilidade à insulina. Isso aqui tá entendido? Acho que tá, tô sendo claro aqui, até repetitivo, para ficar bem compreensível para vocês. Quem tem que evitar, quem tem que tomar cuidado com o chá de folha de louro? Gestantes, mulheres amamentando, pessoas que tomam anticoagulantes cumarínicos, mais uma vez, como o Marevan, a varfarina, e também pessoas que utilizam os antidiabéticos por conta do risco de haver uma hipoglicemia por conta de dois fatores, reduzindo a quantidade de açúcar no sangue. E o nosso último chá é o chá que eu já vou falar, mas antes eu peço que você curta esse vídeo, tá bom? Eu tô vendo aqui que nós temos quase 200 pessoas online e apenas 99 likes, 99 curtidas. Então, por que eu peço a curtida? Porque a sua curtida pode ajudar uma pessoa que você nem conhece a também saber quais são os chás que ajudam a controlar o diabetes. Então vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que tem pré-diabetes, que ainda não precisa tomar metformina, que ainda não precisa tomar insulina, ela descobre esses chás,
ela assiste esse vídeo aqui e aí ela executa as nossas orientações, coloca nossas orientações em prática e ela tem a sua pré-diabetes ou diabetes revertido. Então, pessoal, a sua curtida, o seu like são muito importantes para ajudar outras pessoas a também tratarem o diabetes de forma natural e com menos efeitos colaterais, tá bom? Nosso sexto chá é o chá de erva cidreira, que possui o ácido rosmarínico, que também está presente no alecrim. O ácido rosmarínico ele ajuda a reduzir os níveis de açúcar no seu sangue. E os polifenóis da erva cidreira também melhoram a sensibilidade à insulina. Cuidado, porque o chá de erva cidreira pode causar sonolência. Então, se você for operar máquinas, se você for dirigir, você tem que tomar cuidado com o chá de erva cidreira. A mesma coisa também se você tomar algum medicamento sedativo, como o Rivotril, clonazepam, diazepam, algum outro medicamento benzodiazepínico principalmente, tá bom? Então, pessoal, esses são os 6 chás que podem ajudar você a chupar o açúcar do sangue. Então, ó, repetindo, chá de erva cidreira, chá de folha de louro, chá de hibisco, chá de gengibre, chá de canela e também o chá verde, tá bom? Ó, esses chás eles vão ajudar a controlar a glicemia, vão ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, vão ajudar você a controlar melhor os níveis de açúcar no seu sangue. No entanto, isoladamente, esses chás não serão capazes de resolver o seu problema. Então não é, por exemplo, para você começar a tomar o chá de canela todos os dias e parar de tomar metformina. Não estou falando para você interromper a sua medicação. Não faça isso. Apenas faça isso com o aval e com o conhecimento, a ciência e a recomendação do seu médico, de quem está te consultando. Por mais que eu seja médico, isso aqui não é uma consulta. Eu estou te dando informações, tá bom? Então não é para você parar de tomar o seu medicamento. Se você tem diabetes ou pré-diabetes, você tem que mudar os seus hábitos. Porque se você tem esses problemas, provavelmente é porque você, ao longo de muitos anos, comeu mal, escolheu os alimentos errados, não fez atividade física, não conseguiu manter um peso saudável. Então, pessoal, todos esses fatores estão diretamente relacionados ao desenvolvimento do diabetes. Então, se foi isso que causou o seu diabetes, alimentação, sedentarismo, obesidade, você concorda que você tem que controlar justamente isso? Pois é, e esses chás, eles não vão te tirar do sedentarismo, eles não vão te fazer com que você tenha um peso saudável isoladamente, eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer você escolher os alimentos corretos, não vão. Mas, se você quiser tratar o diabetes da forma correta, você precisa fazer essas mudanças. Então, olha, se você não sabe o que fazer, se você quer melhorar o seu controle do diabetes, sem remédios, sem exames, sem médicos, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Nesse livro eu vou te dar o passo a passo, o guia, o manual completo de como controlar diabetes, pressão, colesterol, ansiedade, insônia, alcoolismo, tabagismo, tudo isso de forma natural e sem, mais uma vez, você precisar de médicos, remédios ou exames. Eu te ensino o passo a passo completo que, se você colocar em prática, a sua saúde vai melhorar e você vai poder reduzir a dose do antihipertensivo, do antidiabético, da estatina para o colesterol, tá? Então, se você gostou, se isso faz sentido para você, eu recomendo que você clique agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira por apenas R$ 29,90 o seu Código da Longevidade na versão digital, que é a única versão disponível atualmente, tá? Doutor João, gastei R$ 29,90, não gostei do livro, não serviu pra mim, joguei o dinheiro no lixo. Não, você não jogou o dinheiro no lixo, porque você tem a garantia incondicional de satisfação. Ou seja, se você leu o livro, não gostou do livro, ou não achou que o livro serviu pra você, não tem problema, eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? Então, não tem risco. Você pode adquirir o livro sem problema, que se você não gostar, você vai ter o seu dinheiro de volta, tá bom? E eu faço isso porque eu sei que o livro é bom, eu sei que você vai gostar, que você vai colocar em prática e que sua vida vai melhorar depois que você seguir as orientações contidas nele, ok? Então, ó, clica aí agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade.